Boa noite. Eu acho que houve uma inversão aqui, porque a parte mais importante já foi. E eu falo isso com muita tranquilidade por conta dessa emoção. Porque é ela que diz da importância. A música do maestro já foi uma palestra. Se a gente observar a letra, as colocações, o que vem antes, o que vem depois, já temos um roteiro. Não precisaríamos mais das minhas palavras. E depois a manifestação do alto. O que mais precisa ser dito? Nós precisamos observar os pequenos momentos como sendo milagres que acontecem e que na pressa que a gente vive a gente não percebe que estão acontecendo. E a gente, na nossa imaturidade, na nossa ansiedade, a gente se aproxima das fontes do alto ainda pedindo mais. Quase um absurdo quando fazemos isso. Porque o Pai, que é perfeito, Ele se antecipa à necessidade. Ele dá o prato antes da fome, a saúde antes da doença. E quando pedimos, Ele já deu, mas muitas vezes a gente não percebe. E aí, na sua grandeza, Ele dá de novo. E de novo, às vezes, a gente não percebe. O que eu vou fazer aqui, dentro de uma sinfonia, os últimos acordes. Porque não sei se consigo acrescentar algo mais. Vocês não precisam de ninguém de fora para fazerem milagres aqui dentro. Talvez o que a gente precise em todas as casas espíritas seja aumentar e melhorar a nossa percepção sobre o que acontece ali. Depois de 40 anos, a gente, como se fôssemos uma parede, a lixa do tempo passa sobre nós, alisando tudo e fazendo com que a gente perca a sensibilidade de perceber o que está acontecendo. Porque o Pai é riquíssimo em bênçãos. E Ele nunca faz secar a sua fonte. E pode passar 1000 anos e a fonte continuará lá, nos dando cada vez mais o que a gente precisa. Nesta casa, vocês têm os corações que necessitam para que os milagres aconteçam. Os milagres muito diferentes dos milagres impactantes do Cristo, né? Da multiplicação dos pães, da geração do vinho. Aqui, no dia a dia do relacionamento de vocês, outros milagres muito mais importantes acontecem. E eu quero ressaltar o que eu considero mais importante, que é o milagre do encontro. Por isso quero agradecer o convite. Não porque eu teria oportunidade de falar alguma coisa, porque insisto em dizer com muita honestidade, não vou conseguir acrescentar nada de maior valor do que já foi acrescentado hoje. Mas o encontro me interessa, porque é no encontro entre os corações, entre as pessoas, que a vida de verdade acontece. Bezerra é o apóstolo da caridade. O Chico é lembrado, como foi aqui hoje, e será lembrado por centenas de anos. Não porque foi um médium excepcional, mas porque muito amou. Porque encontrou-se com cada pessoa que fisicamente se aproximou dele. Bezerra da mesma forma. A forma como ele olhava cada um que se aproximava dele era a mais importante caridade
que ele fazia. Não era o anel de ouro que ele dava. Não era o remédio que ele tirava do próprio salário para dar. Não eram as leis que ele ajudou a fazerem melhores como um cidadão político. Mas era a forma como ele enxergava cada um e engrandecia nesse olhar cada um. Nós podemos fazer isso. Nada nos é vetado a fazer. É claro que a gente não tem condições, e desculpem a generalização, de nos igualarmos a ele, nem é a ideia. Porque na vida humana a comparação é um erro tremendo, já que somos todos únicos. Mas podemos seguir, precisamos seguir seu exemplo, seu caminho. Não para nos igualarmos, mas para conquistarmos o que ele sente, que é a paz, que é o bem-estar verdadeiro, que todos nós buscamos, desesperadamente, às vezes sem saber que estamos buscando, preencher um vazio interior que nos sufoca tantas vezes, preencher um buraco que temos no peito e que a gente tenta fazer de tantas formas e nenhuma é suficiente. Porque só há um caminho, que é quando fazemos essa maior caridade, que é nos darmos. Não darmos moedas, alimentos, que não são nossos, sabemos, não são nossos. Está lá a parábola do óbolo da viúva, complementado por Humberto de Campos, dizendo que quem deu mais que a própria viúva, que deu uma moeda que não era dela, era do pai, era a senhora que limpava o chão do templo. Ali, depois que a viúva saiu, com o coração cheio de louvor, porque ela dava dela. E é no encontro que a gente pode dar de nós. A única coisa que é nossa. O resto é tudo empréstimo. Até o tempo é empréstimo. Mas o que a gente faz dele é nosso. Isso é um milagre. Esse é o milagre do amor. Esse é o milagre. Essa é a caridade. Porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo pelo outro, a gente também está fazendo por nós, cumprindo a lei maior que diz que a gente deve amar o outro da mesma forma como a gente ama a si mesmo, sem nunca esquecer o outro, mas sem nunca se esquecer também. Como fazemos isso? Como a gente consegue? Porque falar que a gente precisa compreender, perdoar, amar, isso é um lugar comum. Há 2000 anos ouvimos isso. Nós já sabemos. As pedras da calçada ali na frente já ouviram também. Elas já sabem. Imagine a gente. A grande questão é como a gente compreende. Como a gente perdoa. Como é que a gente faz para amar? Essa deveria ser a nossa angústia. Me diga como. Porque eu já sei que tenho que fazer. Eu já estou convencido que todos os outros caminhos não dão certo, não me trazem paz. Por isso que é verdadeiro que a gente pode ganhar o mundo todo, mas se não ganharmos a nossa alma, a gente nada tem. Por isso eu gostaria de falar hoje, não ao homem do mundo, não às pessoas do mundo, que normalmente estão mais preocupados com a sobrevivência do corpo e com a manutenção das posições tão temporárias e que passam. Eu gostaria de falar com o ser imortal que está aqui, em cada um de nós. É isso que importa. Para que esse momento não nos encontre passivos, inertes, como a gente tantas vezes se coloca, mesmo que diante de nós esteja ocorrendo um milagre imperceptível, porque estamos distraídos.
eu convido vocês, eu convido a todos nós a buscarmos dentro de nós, aproveitando o que já aconteceu aqui nessa noite, que nos estimulou de uma forma muito especial, a nos interiorizarmos, a nos voltarmos para nós mesmos, esquecendo todo o mais, como se a gente tivesse suspenso no tempo, no espaço, sozinho, sem ninguém em volta, mas iluminados por uma luz de amor que permanentemente, em qualquer situação, nos envolve. Porque não é possível que a gente conceba que a gente esteja em sombra em algum momento, diante da grandeza do amor do Pai. É muito triste a gente pensar que a gente ainda não acredita e não sente o amor do Pai. Não há desamparo. Nunca. O desamparo é ilógico. Ele não faz sentido diante do amor infinito. E a gente ainda se angustia, acreditando que precisamos sequer pedir pelo amparo. Nós precisamos trazer o ser imortal para viver a nossa vida, que está lá dentro de nós, às vezes abandonado, completamente esquecido. É daí que vem a solidão que a gente sente, porque nós não estamos na nossa vida. A angústia dos jovens, a falta de brilho no olhar das pessoas, é porque nós não estamos ali dentro. É quase só que tivesse uma casca, e essa casca anda por aí, ocupada com coisa nenhuma, e no final do dia acredita que fez muito, mas não andou 1 milímetro na direção dos interesses do ser que está ali dentro de nós, aguardando que a gente viva. E é por isso que Jesus veio nos dizer que Ele veio trazer vida. Que estranho esse mestre que, falando para encarnados, disse que veio trazer vida, sendo que todos ali estavam supostamente vivos. Nós ainda somos estes que nos achamos vivos, mas não estamos. Não a vida verdadeira, que é a vida íntima, que é a vida interior, que é a vida que precisa ser trazida para fora, que precisa ser pensada, precisa ser tornada presente. Uma vida honesta, aonde nós somos honestos com a gente, onde a gente admite que tem raiva, admite que não quer, que quer, mas trabalha estas realidades honestas, usando a grandeza incalculável da doutrina e do Cristo presente nela, que nos ajuda a entender o que fazer com o que somos ainda. Não precisamos ter vergonha das nossas imperfeições. Elas não falam de uma inferioridade, porque nós não somos inferiores. Nós somos ignorantes, apenas e somente isso. E ser ignorante não é um defeito, é uma condição passageira. A criança de 4 anos tem um defeito?
porque ela não sabe ler? Evidente que não. E nós temos algum defeito porque não sabemos perdoar? Não também, porque somos alunos. Não somos inferiores. Não precisamos nos machucar como a gente se machuca. Como se a inferioridade que a gente incute dentro de nós nos desse até prazer. Uma volúpia de sofrer. Falando-nos da culpa que mora dentro de nós e que não quer se transformar para melhor, mas quer se manter no sofrimento. Porque enquanto a gente se faz de vítima, enquanto a gente se sente inferior, nós não precisamos prosseguir, nós não precisamos evoluir, porque passamos a acreditar, e isso é uma ilusão, que não somos capazes. Sou muito inferior, não vou conseguir. Mentira. Comodidade. A felicidade é um rio, gente. A disposição passa aqui, ó. E qualquer um de nós pode ir até lá para beber a água da felicidade. A grande questão é com que utensílio, com que ferramenta a gente vai captar essa água. Nós vamos com um balde ou com um dedal pegar a felicidade que a gente tanto quer? Muitos de nós nem imagina que tem nenhum dedal e fica do lado do rio morrendo de sede. Por isso, gente, que é muito triste a gente vir à casa espírita toda semana na mesma busca. O que a gente espera que o palestrante diga que já não foi dito? O que a gente espera que o mentor da reunião mediúnica nos diga que nós já não sabemos? E se ele disser, nós vamos ouvir? Já que a gente só ouve o que se encaixa nas nossas concepções. Mas mesmo assim, a fonte não seca. Eu acho que a gente sofre de uma congestão de conhecimento. Sabe quando você come muito e dá uma congestão? Quando você se alimenta num desespero, numa ansiedade, e aquilo te entope. Eu acho, às vezes, que nós espíritas em especial, que temos uma quantidade e uma qualidade de informação suprema, estamos congestionados, a ponto de não conseguirmos mais digerir, e desculpem a generalização, digerir o banquete, que está ali, porque nós continuamos passando fome. E como é possível que o banquete esteja servido permanentemente, o melhor que existe, e a gente morra de fome ao seu lado? Como? Como a gente vai explicar para a gente mesmo essa situação? Porque ninguém pode admitir que algo lhe falte. Eu vou repetir. Ninguém pode admitir que algo lhe falte. Porque antes de Jesus, Davi nos disse que nada nos faltaria. Nada nos faltaria. Por que então que a gente sente falta de tantas coisas? Porque o que nos falta, sabe o que é, gente? Aquilo que a gente não precisa. Porque o Pai
de todos nós, não pode, na sua grandeza, não consegue, não faz sentido que ele negue o que o Filho necessite, sendo que nós não fazemos isso na nossa imperfeição. Então tudo que nós sentimos falta é porque não precisamos, mas continuamos a querer, num vício, num prazer mórbido, como se a gente entendesse, numa loucura, que a gente precisa sofrer para que alguma coisa aconteça. Mas nós não precisamos sofrer. O sofrimento tem se feito necessário pela dureza do nosso coração. Só por isso. Porque se vivêssemos numa linha reta, honestos, nós teríamos no máximo o que André Luiz chama de dor evolução, que é aquela dor que nos impulsiona para frente, e jamais a dor expiação, que é a consequência dos nossos atos desarmônicos. É preciso que a gente consiga, é possível a gente começar a ser feliz hoje. Nada nos impede. Só as nossas prisões mentais. Só as nossas crenças loucas e desequilibradas. É possível. Claro que alguém pode estar pensando, não, mas a felicidade não é desse mundo. Não concordo. Porque lá no Livro dos Espíritos está escrito que a felicidade absoluta não é deste mundo. E não é mesmo. Porque nada absoluto é deste mundo. Tudo aqui é relativo e proporcional. Mas há tanta felicidade aqui disponível. Tanta felicidade ao alcance da mão, gente. Da mão. Estenda a mão e pegue-a. Ela está lá. Sempre esteve. Sempre esteve. Mas a gente continua a olhar para o outro lado. Continua acreditando numa inferioridade conveniente. Sendo que se a gente observasse apenas a nossa ignorância, nós iríamos concluir que de ignorância eu sei resolver. Mas de inferioridade é impossível. Porque a inferioridade é intrínseca, se ela houvesse, se ela existisse. E a ignorância é também relativa, proporcional e passageira. Por isso que a evolução está aí, nos dizendo que nós vamos deixar de ser ignorantes um dia. É da lei que assim será. É do amor que assim será. Porque ninguém vai ficar para trás. Agora, se fôssemos inferiores, não conseguiríamos evoluir. Porque o material do qual a gente é feito não teria capacidade de gerar luz, como é o nosso destino. Nós somos feitos de um material divino. Não blasfememos, palavra estranha no meio espírita. Não vamos reduzir a grandeza que está dentro de nós por conta de uma ideia conveniente, para que a gente continue a nada fazer no lugar onde tudo precisa ser feito, dentro de nós. A caridade é o caminho, porque ela é sinônimo do amor. E por isso, a importância da gente trazer Bezerra em todas as horas, já que esse mês marca, né, uma proximidade mental de sintonia com a trajetória, com o caminho, com o exemplo dele. Mas a gente precisa ir além no conceito da caridade e entender que a caridade não está exatamente no que a gente dá, mas em tudo que acontece para que a gente consiga dar. Por que a caridade é importante na nossa transformação? Porque ela, para acontecer, precisa nos transformar. De nada nos adiantará. Vejam bem o que eu vou dizer. E fiquem completamente à vontade para discordar de tudo, inclusive do que eu vou dizer.
De nada nos adiantará a caridade para o outro sem a caridade para nós. E por isso eu vou contar uma história. Eu conheci uma pessoa que faleceu com mais de 85 anos e durante 50 anos trabalhou num hospital psiquiátrico. Um homem que fazia muita caridade. Ele trabalhava no setor administrativo, era médium, espírita. E em todo paciente que chegava, mesmo sem ser a função dele, ele ia lá vê-lo. Queria influenciar no diagnóstico, inclusive, sem ser médico. Tinha certeza que aquele caso tinha solução, mesmo que os médicos dissessem que não tinha. Apostava em todas as pessoas que chegavam. Dava passe em todos eles, sem que ninguém percebesse, ou sem que ele ressaltasse isso. Andava com moedas no bolso, para que nunca ele deixasse de dá-las, mesmo que ninguém pedisse. Ele ia até aquele que ele via que precisava e oferecia. 4 anos antes de desencarnar, ele teve um AVC e ficou em coma 4 anos. Os mendigos da cidade fizeram fila para visitá-lo. Mas quem poderia dizer que ele não foi um exemplo? Sempre foi. Para muitos. Tinha suas falhas, evidente. Mas fez muito. Depois que desencarnou, um bom tempo depois, ele deu uma comunicação numa reunião mediúnica, dizendo que ele inicialmente não estava entendendo por que ficou de coma 4 anos. Porque ele tinha tanto a fazer. Mas ao final do período, um pouquinho antes de desencarnar, ele entendeu. Porque aqueles momentos de reflexão, porque ele estava ali, claro, o ser verdadeiro estava ali, paralisado, impedido de dar. Aparentemente impedido de dar. Com ele mesmo. E ele descobriu o motivo. E ele descobriu que apesar de ter feito, segundo as palavras dele, algumas coisas na vida, é assim que ele chamou tudo que ele fez, ele errou muito. Porque ele deixou de fazer caridade para si mesmo. E ele chorava, porque esse foi o erro dele. É muito significativa essa história. Surpreendeu a todos que o conheceram e que conheceram esse desfecho, porque o víamos como alguém que havia conquistado muito. E é possível que sim, porque é evidente que na contabilidade divina nada se perde. Nada se perde. O bem que você faz a um inseto é contabilizado. Mas ele não fez caridade para si mesmo. Não cumpriu inteiramente a lei maior, que diz que eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. E assim fica a pergunta: me amo? Estou trabalhando nisso? Ou me desconheço? Ou não presto atenção em mim? O que é quase um paradoxo, porque nós somos tão egoístas.
E podemos dizer que a gente só pensa na gente. É possível. É possível. Mas pensamos em nós do jeito errado. Devíamos pensar em nós amando-nos, respeitando-nos, compreendendo-nos. Porque como eu vou compreender alguém se eu não me compreendo? Como? Como é possível? Como é possível que eu perdoe alguém se eu não me perdoo? Como? Se eu não faço dentro de mim, se eu não tive a experiência na minha vida verdadeira, que é a interior, muitas vezes do lado de fora eu só faço cena. Digo que perdoo, mas não me transformei para perdoar. Faço muita caridade, elimino a fome de muitos. Excelente, excelente, isso não se perderá. Mas quando nós formos fazer o balanço deste trecho do caminho, quando nós desencarnarmos e formos fazer uma avaliação desse período na escola, eu penso que a grande pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos será: o que você fez com você? No que você se tornou? Porque é isso que vale. Quando eu faço pelo outro, eu me transformo para conseguir fazer de verdade. Senão, eu fiz um gesto mecânico, interesseiro, cumpri um dever, segui a maioria, cumpri o que está escrito no Evangelho. Obrigado, João. E nada mais. Mas não me alterei em nada. Não cumpri o meu objetivo. Porque a gente pensa que o nosso objetivo é criar os filhos. É ser palestrante, ser médium, ser dirigente, entregar a cesta básica. Não concordo, de forma alguma. O nosso objetivo na vida é ser melhor hoje do que fomos ontem. Só. Como? Fazendo caridade, estudando, criando os filhos, sendo palestrante, sendo dirigente, sendo médium, vivendo a vida encarnada, mas sobre a ótica do ser imortal, para que ele, o ser imortal, que somos nós, evidente, esteja consciente do que está acontecendo, e não a gente viver o automatismo brutal, torturante, entorpecedor, que esvazia tudo, que tira o sentido de tudo, que tira a esperança de tudo, se a gente não acordar a tempo. O que aconteceu hoje, antes da minha parte, que deveria ser talvez a primeira. Lembram? O vinho bom tem que vir no começo. E nós invertemos as coisas aqui, hoje. O que aconteceu no começo trouxe para nós um chamamento para o ser imortal dentro de nós começar a viver. Tomar as rédeas da vida e viver uma vida aonde ele está presente, consciente do que está acontecendo, errando certamente, porque errar faz parte do processo pedagógico de acertar, errando cada vez com menos culpa e cada vez com mais arrependimento. Porque a culpa é cômoda e o arrependimento nos leva para frente.
eu insisto, a culpa é muito cômoda, muito conveniente. Uma ótima armadilha que a gente se coloca e sofre. E o arrependimento nos leva para cima, porque olha para frente, enquanto a culpa só olha para trás. Era isso. Os últimos acordes, os menos importantes, tenham a certeza disso. Eu agradeço muito, muito, poder fazer parte e ter recebido também o que eu recebi no começo. Ter recebido o carinho de vocês. A Sônia exagerou bastante, mas é a generosidade dela. Certamente os trabalhadores da casa que estão aqui há muito tempo fazem milagres que eu não sou capaz. Muito obrigado. Que vocês todos, que todos nós, passemos a partir de agora a viver, a sermos mais felizes, a percebermos que o Pai nos ama tanto, que nos deu já e nos dá sempre tudo o que a gente precisa. E aquilo que a gente não tem, insisto, é porque a gente não precisa. Que a luz do Mestre fique conosco, lá no coração, aonde ela tem que estar. Muito obrigado.